Aí a todas e todos e todes, como de costume a gente faz, vamos iniciar agora, então, a nossa plenária. Eu pergunto se estão todos nos ouvindo, se nos ouvem bem. Doutor Silvio, escuta bem, né? Escuto, estou ouvindo bem. Não, então tá bem. Gente, em primeiro lugar, é importante dizer que essa plenária, junto aqui com o escritório, na verdade, o doutor Silvio Eduardo Boff, do escritório Paese Ferreira e advogados associados, está fazendo uma gentileza aqui para nós, uma vez que, até este momento, esse escritório não presta assessoria ao Simpa. Então, doutor Silvio, eu quero agradecer muito ao escritório, a ti, principalmente, que se dispôs a nos receber aí no teu escritório, no escritório de vocês, e se dispôs também a vir para esta plenária online, pedido aí de colegas dos colegas agentes de endemias e do Core Saúde. Então, quero agradecer de pronto, porque é uma gentileza mesmo. Não seria obrigação de vocês participarem dessa plenária, mas esta plenária, gente, e aí já entro no tema, importante dizer qual é o objetivo dela, O objetivo dessa plenária é que a gente possa ter algum esclarecimento, para ter entendimento daquelas ações que se iniciaram, que foram de autoria do escritório Paese Ferreira Advogados e Advogados Associados, lá do período do IMS. É importante dizer que essas ações, elas não são ações do Simpa, elas são ações lá do Sim de Saúde, que na época lá, os camaradas do Sim de Saúde, e está aqui o Arlindo Ritter, que já entrou aqui na plenária conosco, são ações daquele sindicato junto ao escritório Paese Ferreira e Advogados Associados. Então, primeiro é importante dizer isso, que é uma gentileza entre cavalheiros aí do escritório, para nos ajudar, porque muitos colegas, Silvio, estavam nos questionando, nos trazendo essa demanda, e a gente não conseguia, muitas vezes, dar uma explicação minimamente nítida desses processos. Importante dizer também que nós só vamos tratar aqui dos processos coletivos, não se trata, nós não vamos tratar de nenhum processo individual. Claro que os colegas poderão questionar aqui diretamente ao jurídico, mas nós queremos tratar das ações, aquelas que são de ordem coletiva, do período que, então, todos os colegas aí, endemias, os reintegrados agora na prefeitura, eram parte lá do Sim de Saúde. Eu quero ver se o Arlindo quer fazer alguma fala inicial, para em seguida nós passar então para o doutor Silvio, fazer a explanação sobre quais ações nós estamos tratando aqui. E aí, de fato, eu vou deixar para o doutor Silvio, que tem a propriedade de cada ação que foi iniciada, que foi elaborada pelo escritório Paese Ferreira e Advogados Associados, e que seguem até hoje. Importante dizer, antes de passar para o Arlindo, que nós estamos com um processo eleitoral no Simpa, e que nós precisaremos de mesários no dia 25, 26 e 27. E que nós estamos buscando, junto ao governo, a liberação desses colegas para serem mesários nesses dias. Então, os colegas aí que puderem participar, apoiando nesse processo eleitoral, nos mandem, nos procurem, nos mandem os nomes, para que a gente possa encaminhar ao governo para ter a liberação de um turno, de um dia inteiro ou de mais de um dia. No dia 25, 26
e 27 de novembro agora. Claro que todos sabem aí, o pessoal que é do quadro, né, que são agentes de endemia e outros cargos que são do quadro, sabem a chapa que eu estou apoiando, mas aqui eu não vou fazer campanha. Aqui eu vim realmente, enquanto diretor do Simpa, para a gente fazer essa plenária. Doutor Silvio, eu vou ver se o Arlindo quer fazer uma fala inicial, pode ser? Eu acho que ele saiu. Saiu? Então eu passo imediatamente para o senhor fazer aí a explanação inicial e também já ir tocando aí um ponto a ponto de cada ação. João. Perdão. A Rosângela, que é do Core Saúde, gente, não pôde entrar até agora porque ela teve um problema de saúde. Eu não sei se ela conseguirá entrar. Tá? Tá justificado aí, então. Doutor Silvio, agora sim, por favor. Certo. Obrigado, João. Como é que vai? Bom, o João e a Rosângela, pessoalmente, me procuraram esses dias, tá? Porque estava surgindo muitas dúvidas dos ACEs sobre as suas ações, tendo em vista que, nesse período, houve uma alteração de representação de vocês, né? Vocês estavam representados pelo Sindicato de Saúde e foram absorvidos pela Prefeitura, né? E com a alteração que foi feita, eu creio que no estatuto até do Simpa, foi possível abarcar vocês que são seletistas no Simpa, né? Trabalham na Prefeitura, seletistas passaram para o Simpa e deixaram a representação do Sindicato de Saúde, mas nós temos os resquícios daquele período, né? Do período que vocês trabalhavam ainda com a representação do Sindicato de Saúde, que vocês não perdem, tá? E estava surgindo muitas dúvidas. A Raquel também é uma que sempre me procura a pedido de vocês para saber dos processos e como anda a situação deles. Bom, tendo em vista a procura em relação à Rosângela, né, ela veio, Silvio, tem como fazer um material ou falar com o pessoal para explicar um pouco as ações, porque cada um fala uma coisa, cada um fala, ninguém tem muita informação desencontrada, tá? Eu disse, sim, não tem problema, Rosângela, eu faço o material das ações, né, são ações envolvendo aqui ACEs, né, algumas envolvem mais categorias, mas todas que eu vou falar aqui são de ACEs, tá? Então, eu posso fazer o material, acho que a Rosângela já repassou para vocês ali a parte resumida dele, está bem explicado ali o que é cada ação e onde a fase que está cada uma, tá? Então, hoje, nós temos 7 ações que envolvem vocês, tá? São 7 ações que estão em tramitação, algumas estão no aguardo no TST, outras já estão em fase de liquidação, ou seja, estão fazendo cálculo para ser pago, tá? Os pagamentos, a grande maioria aqui vai ser por RPV, ou se ultrapassar os valores, dependendo da ação que for ganha, né, é por precatório do município, tá? Então, assim, eu vou fazer uma explanação aqui sobre as ações, que é basicamente o que você já tem ali, e aí eu posso fazer um comentário, se alguém tiver perguntas, eu posso fazer o comentário, né, sobre a situação de cada uma, tá? Mas vamos lá. Eu vou começar com uma das ações, com as ações ainda que estão, digamos, aguardando cálculos, ou seja, as ações estão tramitando ainda, tá? Nós temos uma ação que está em Brasília, que tem uma decisão já favorável aqui no tribunal para nós, tá? Que é a declaração da natureza salarial do Vale Alimentação. Ou seja, vocês ganhavam o Vale Alimentação durante todo esse período, né, de trabalho. Esse Vale Alimentação nunca integrou salários para efeitos de FGTS, 13º e férias, tá? E a multa depois, quem vai receber a multa de 40%, vocês, como a maioria migrou, não vai ter essa questão, tá? E isso nunca refletiu nessas verbas. O que a gente buscou nessa ação foi que essa verba de Vale Alimentação, tendo em vista que eles não estavam inscritos no Programa de Alimentação do Trabalhador, tá? Ela tem a natureza salarial, ou seja, ela integre isso, ou seja, os R$400 ali, 440 reais que vocês recebiam todos os meses, eles têm que refletir também esse valor a mais quando for pagar as férias, quando for pagar o 13º e quando for recolher o FGTS, tá? Então, nós tivemos uma decisão favorável já aqui, tanto no tribunal, né, revertendo até uma sentença, né? Então, o que tem hoje nesse processo é um recurso do município em Brasília,
no TST, tentando, obviamente, reverter a decisão daqui, tá? Mas esse processo continua tramitando lá, a gente não tem um prazo definido para ele se resolver, tá? O outro processo é um processo, esse processo primeiro e esse outro que eu vou falar agora, ele envolve a CES, mas envolve também toda a categoria ali que era do Sim Saúde, tá? Porque alguns envolvem todos e outros envolvem só os ACEs, tá? O outro processo é dos reajustes das normas coletivas, né? Vocês lembram que durante um certo período o município deixou de pagar os reajustes. Ele pagou até um certo período pelo IPCA e depois ele não pagou mais reajustes, tá? Nós ingressamos com algumas ações individuais, vimos que algumas tinham êxito, outras não. Ingressamos com uma ação coletiva também, postulando que fosse pagos os reajustes da convenção coletiva geral do Sim Saúde, tá? Esse processo aqui teve uma decisão desfavorável do tribunal e o recurso em Brasília é nosso, para tentar reverter. É outro processo que está aguardando, então, a decisão de Brasília, né, para que tenha uma solução. Mais um processo que envolvendo vocês, ACEs, é do pagamento das diferenças salariais decorrentes do piso legal dos agentes de combate à endemia, tá? Esse processo já está em fase de cálculo, tá? Estamos aguardando agora a homologação do juízo para a expedição de RPVs, tá? Esse só tem a ver com vocês, né? Que é aquele pagamento que vocês tiveram do piso, que eles não pagavam durante um tempo. Tá? Então, a gente está aguardando isso agora, só a definição do juiz para homologar o cálculo e a gente conseguir pedir a expedição do RPV, tá? Isso foi em outubro agora, pode demorar até o final do ano, a gente não tem essa previsão, porque todos os processos que envolvem a Fazenda Pública correm numa única vara em Porto Alegre, então o volume de ações, de demandas é muito grande, tá? Corre tudo na 18ª. Tá? Então, esse processo é um que já está na fase final, nós já tivemos êxito nele, então estamos aguardando. Outro que nós estamos agora, está em Brasília, mas a gente teve uma notícia boa na sexta-feira, ou quinta-feira passada, tá? Que é a diferença do grau de insalubridade, do grau médio para o máximo, para a gente combate a endemia. Tá? Nós já tínhamos ganho ele aqui, aí fizemos o trabalho em Brasília e conseguimos manter agora, na primeira decisão que teve do processo, conseguimos manter a condenação do município a pagar o grau máximo. Tá? Tá sujeito ainda a recursos, não é um processo que se terminou, que tenha uma decisão final dele, mas é a terceira decisão que nos favorece nesse processo. Então, acho que a gente está num caminho bom, é um processo bem significativo, porque envolve todos vocês ACEs, e é uma mudança de grau de insalubridade. Tá? Bom, agora eu vou para outros processos que já estão em fase mais... tem outro processo da Brasília, vou falar desse primeiro, que é o processo da reintegração de todos os trabalhadores do IMESC que foram despedidos. Na verdade, vocês que foram absorvidos pelo município, vocês acabaram não sendo despedidos, não vão estar nesse processo. Né? Esse aqui envolvia mais aqueles despedidos, e os outros trabalhadores de outras categorias, como os técnicos e os auxiliares de saúde bucal, tá? Tem até enfermeiros nesse processo, que ele está em Brasília ainda agora no julgamento. Aqui nós tivemos aquela manutenção de um ano ainda de período de trabalho, tá? Mas acabou sendo revertido no julgamento do TRT, e nós recorremos a Brasília, esse processo ainda continua lá. E nós temos mais 2 processos em fase de cálculos, tá? Que já estão na fase, digamos assim, nas fases finais deles. O primeiro dele é a diferença da insalubridade decorrente do piso, que foi um período em que a insalubridade era paga sobre o salário mínimo e teve uma lei do governo federal dizendo que tinha que ser pago sobre o piso. E o município ficou um ano, uns meses, né, até entrar o próximo orçamento sem pagá-los. E nós ingressamos com essa ação, tá? Tivemos também êxito nessa ação. É uma ação que já tem cálculo, tá? Envolve aí aproximadamente 110 pessoas nessa ação, né, que são ACEs, tá? E que essa ação é uma que todo mundo pergunta, o que aconteceu, porque saiu um valor, saiu... O que ocorreu? Nós apresentamos esses cálculos, os cálculos foram trabalhados tanto por nossa parte quanto pela parte do município, até que chegou
a um valor que nós entendíamos correto. O juízo homologou o cálculo. Só que na hora de ele expedir os RPVs, tá, ele expediu só do primeiro, só de uma das pessoas. Não expediu, não fez a expedição para os demais. E a gente só pôde saber disso quando chegou o RPV. O RPV chegou, não, só chegou um, e o restante. A gente foi verificar, só tinha saído para um, não tinha saído para os demais. Bom, a partir disso, fui até a vara, informei, eles me pediram para que eu reapresentasse todos os cálculos, já com os reajustes, então a gente refez todos os 110 cálculos, e apresentamos individualmente esses 110 cálculos para os trabalhadores, tá? E agora o que nós estamos aguardando, tá? Que o município se manifeste, se está correto ou não, no nosso entender está, mas que a gente fez como os demais, né? Mas o município tem esse prazo ainda, né? Que, se eu não me engano, deve estar encerrando agora, né, em meados de novembro. Se tiver tudo certo, se não tiver impugnação, eles vão ser remetidos para os RPVs, ou seja, vão sair de 110 RPVs, né, para vocês. Depois, o RPV funciona assim, a vara vai fazer a expedição do RPV, que é como se fosse um cheque para o município pagar. Tá? Vamos tornar a coisa mais simples. O município, quando recebe esse RPV, ele tem 60 dias para fazer esse pagamento. Então, se esse RPV sair até o final do ano, que não sei se vai acontecer, porque, como eu falei, a vara, ela absorve muito, muito trabalho ali, porque é uma vara única para toda a fazenda pública, né? No momento que ela expedir esse RPV, o município é notificado. Da notificação, eles têm 60 dias para fazer o pagamento. Esse foi o processo onde saiu apenas um RPV, em vez de sair os outros 109. Foi isso que ocorreu, tá? Então, quando a gente verificou isso, quando saiu o RPV, a gente viu que foi questionar, e disse, fizemos só um e não fizemos os demais. Né? Então, assim, é um equívoco, correu lá, mas não tem muito o que a gente possa fazer, a não ser atualizar tudo de novo e pedir a expedição. Tá? O outro processo, que também já está em fase final, é o do Vale, esse também que vocês perguntam bastante. Hoje eu atendi, né, no plantão 2 trabalhadores quanto a isso. Tá? O do Vale Alimentação ocorreu o seguinte: o Vale Alimentação envolve toda a categoria, então ele é assim, umas 500, 600 pessoas, talvez, ou mais. Tá? No momento que, depois de muita discussão e tudo mais sobre o Vale, se chegou a um consenso de critérios e foi apresentado o cálculo por um perito, porque nem o nosso cálculo, nem o cálculo do município, o juiz aceitou, porque tinha uma divergência grande de valores, né, e enviou para um perito nomeado por ele para fazer o cálculo. Tá? O perito apresentou, nós impugnamos, até que somente chegou no momento que entendemos que estava correto o cálculo, e a juíza homologou. Só que nessa homologação, a gente verificou que o município não tinha entregue aproximadamente 80 documentos, documentos de 80 pessoas. Ou seja, nós tínhamos mais ou menos 80 pessoas que estariam fora do cálculo, por conta do município. Tá? Informamos o juízo, o município não entregou, nós temos essas 80 pessoas aqui que agora foram homologadas, a gente verificou que eles estão fora do cálculo. Por quê, pessoal? Cada vez que a gente vai falar nesse processo, a gente tem só 8 dias para analisar todo o cálculo, né, e verificar ainda se está tudo certo. São 8 dias para a gente fazer isso. Tá? E verificamos que faltávamos 80, pedimos a inclusão e a juíza disse que não ia incluir. Não iria incluir, esses 80 iriam estar fora. Tá? Eu até fiz uma medida preventiva para eles, entrei com uma execução de sentença específica, mas eu recorri no próprio processo, para o TRT, tá? E conseguimos reverter a decisão da juíza, e o TRT determinou que se inclua todos os trabalhadores, não importa, até o processo encerrar, se aparecer um outro trabalhador que eventualmente estiver fora, a gente vai conseguir incluir. Mas eu creio que já vão estar todos ali, tá? Porque muita gente já tem processo, tem acordo, esses vão estar excluídos, né? Você já tem os mesmos pedidos, tá? Então, esse processo, ele foi para o TRT e voltou. O que nós temos hoje? Nós temos 2 cálculos no processo. Um cálculo que já terminou, que o município até tinha embargado, recorrido, e eu acabei concordando com o recurso do município, porque ele estava apontando três trabalhadores que nesse período já tinham recebido em ações individuais, que deveriam ser excluídos. Tá? Então, nós estamos esperando agora, desse primeiro cálculo, só o juízo julgar, e o julgamento dele vai ser no sentido de acolher e excluir esses 3,
e determinar que essas primeiras pessoas, que é um grupo muito grande, deve ter 80%, 85% das pessoas, né, sejam os pedidos RPVs. Falei hoje ainda, cobrando da vara, falei com o diretor, o funcionário da vara, e pedi agilidade para ele, dizer, vou agilizar para sair essa sentença rápida, para a gente começar a fazer esses RPVs, tá? Falei hoje de tarde ainda, né? Como eu tinha aqui com vocês, eu falei com eles no balcão da justiça, tá? Então, e tem um outro grupo, que são esses 80, que o cálculo está em discussão, né? O município já apresentou um cálculo, nós divergimos do cálculo do município, né? Tá para o juiz decidir que se vai acolher algum dos cálculos ou se vai mandar de novo para o perito para seguir a mesma lógica anterior, que seria talvez o que ele vai fazer. Tá? Mas o que eu quero é tentar pagar primeiro esses que já estão com o cálculo pronto, né? E já tá homologado, e depois continuando os cálculos para aqueles 80, para quando terminar também, né? Depois da homologação, fazer os pagamentos, todos para RPVs, né? Esses os valores são aproximadamente o valor de 2.800 para alguns, de 4 e alguma coisa para outros, dependendo do período que ficou sem receber o vale, né? Porque não foi um período muito grande, porque foi suspenso o vale, eu ingressei com a ação, consegui implementar o vale refeição de novo logo em seguida. Na sentença, o juiz excluiu, disse que não era para pagar mais o vale, e daí no recurso de ordinário eu entrei com uma medida incidental para garantir efeitos e conseguimos garantir antes mesmo do recurso ser julgado. Então, acho que a base é de 5 meses até 8, 9 meses as pessoas que não receberam, tá? Mas os cálculos, para a grande maioria, nós já estamos aguardando a sentença da juíza e a expedição dos RPVs, tá? Basicamente, são esses os processos que nós temos hoje envolvendo vocês, ACEs, né? Os processos em tramitação, a maioria ainda em tramitação no TST. Aqui a gente não tem mais nenhuma tramitação na fase de instrução, digamos assim, e tem esses 3 que estão em fase já de cálculos, tá? Basicamente é isso. Obrigado, doutor Silvio, aí, pela explanação inicial de todos esses processos. Lembrando, né, gente, o escritório Paes Ferreira Advogados Associados, na pessoa aqui do doutor Silvio, está fazendo para nós aqui uma gentileza, né, porque esse escritório não assessora o Simpa, e essas ações a que ele se referiu aqui não são ações que foram feitas pelo Simpa, né, e sim pelo Sim de Saúde, lá na época do IMES. Então, a pedido dos colegas, o doutor Silvio, né, de forma gentil, está aqui nos esclarecendo sobre isso. Nós vamos fazer o seguinte agora, gente. Nós vamos abrir para inscrições dos colegas. Acho que daí... Vou tentar acertar aqui, ó. Tem a questão das reintegrações também. Sim. Esse foi um dos que eu citei. Foi um dos que foi citado. O processo está em Brasília ainda, tá? Não teve julgamento em Brasília. Já está lá uns 3, 4 anos. E, doutor Silvio, tem alguns que já transitaram em julgado, se eu não me engano, sim. E tem outros... tem 3 que já estão em fase de cálculos. Tem 3 que já estão em fase de cálculos e 4 que ainda estão em andamento. Perfeito. Quantos já tramitaram em julgado? 3. 3. Perfeito. E os outros, os demais, todos, então, estão sob liminar. Não, em andamento, porque o processo é dividido em instrução, que é o juiz decide, tu tem direito ou não tem direito, e em liquidação, ou execução, que é vamos calcular o que tem direito. O que a gente chama que o processo está em instrução é o processo que ainda não está decidido se eu tenho direito ou não. Pode mudar a qualquer momento. O processo que eu digo que está em execução é um que já diz, eu tenho direito, agora tem que saber o quanto é esse direito, tá? Que daí tem diversos critérios, por isso que demora também o processo. Porque a prefeitura, o município apresenta um cálculo rebaixado, nós apresentamos um cálculo bem maior, que é o que entendemos. Às vezes essa divergência vai para um perito, para um juiz decidir com o perito, né? E a gente fica sempre brigando, digamos assim, pelo melhor critério, tá? Pelo melhor critério de cálculo. Essa é a nossa função na execução. Perfeito. Gente, então nós vamos abrir para inscrições.
que seria adequado aqui, doutor Silvio? Nós temos 15 participantes, abrimos para 6 inscrições. Abre geral e vê quem levantar a mão Ah, aí vai falando. Então, gente, só lembrando aqui, desculpa, eu não falei no início, mas vou falar agora, que até agora só eu e o doutor Silvio falamos. Na verdade, nós íamos fazer uma live, né? Mas a nossa comunicação do Simpa entendeu, por diversos motivos técnicos ali, que seria melhor uma plenária online aberta, né? Mas essa plenária está sendo gravada para que a gente possa passar as informações para quem não pôde entrar. Então, amanhã nós vamos liberar o link, daí com a plenária gravada. Então, saibam que essa plenária está sendo gravada, né? Acho que é importante que todos saibam, né? Então, estou abrindo aqui as inscrições. Quem quiser questionar ou se manifestar, né, sugerir qualquer manifestação que queira fazer, por favor, então, levante aí a mãozinha virtual que tem aí, que ela já vai formando uma fila, e aí já vai botando em ordem ali quem pediu primeiro, quem pediu depois e tal. Então, os colegas fiquem à vontade para se inscreverem, para fazer a sua manifestação, né? Vamos botar aí um máximo de 3 minutos de manifestação. Pode ser assim? Alguém deseja se inscrever neste momento? Questionar alguma coisa que o doutor Silvio colocou aqui para nós? Lembrando, né, ele está tratando das ações coletivas. Exato, individuais eu teria que estar no escritório para ingressar individualmente em cada uma delas. Exato. Gente, alguém pede inscrição? Ó, a Deise está dizendo que para ela ficou bem claro. Todas as... Eu procurei expor exatamente o que é o processo, o que são os processos e a fase que se encontra. E aquele que todo mundo pergunta por que só um recebeu, né? Que a gente sempre faz essa explicação, a vara foi só para um deles. Eu tive que atualizar tudo de novo agora, 110 cálculos, né, para entregar, e daí depois da atualização, obrigatoriamente ela tem que dar vista para o município, né? Para o município ver se está correto ou não. Espero que não tenha muito problema com isso, não tenha nenhum problema, e a gente possa já levar a homologação também esse cálculo. A Dagmar Camargo também está dizendo aqui que agradece a gentileza, diz que ficou bem claro, bem nítido, né, as colocações aí do Dr. Silvio. Eu pergunto, alguém quer se inscrever? Está entrando mais uma colega que não ouviu, mas... E assim, ó, João, no textinho que eu enviei para a Rosângela, ali ficou, acho que ficou bem também claro o que era cada ação e o que fase está em cada ação. Pessoal, assim, aí também quem achou que ficou meio nebuloso ainda, alguma explicação, nós vamos compartilhar de novo a explicação escrita, né, doutor Silvio? Sim. Que nós recebemos, vamos compartilhar com os colegas e vamos compartilhar também esta gravação desta plenária. Tá. Eu posso estar falando ali a gente pode fazer essas atualizações mais periódicas, assim, agora vai entrar em recesso, mas lá para ver se fevereiro ou março a gente possa fazer de novo essa atualização, ou eu posso também, nesse período, de tempos em tempos, passar para a Rosângela e para vocês ali a situação dos processos de vocês, tá? Eu acho que é importante que daí não fica um ruído, que um falou, um ouviu uma coisa, outro ouviu a outra, e também coloca, a gente está sempre à disposição, nós temos plantões permanentes lá no escritório, né, para atendê-los. O Moisés argumenta aqui que por causa desse erro saiu um único RPV em vez de sair todos. Pode explicar um pouquinho melhor para nós, doutor Silvio? Quando vem os RPVs, tem que ser feitos eles individualmente, tá? Porque sai um para cada pessoa. E quando foi feito por eles pegaram o cálculo de uma pessoa só para mandar, não pegaram os cálculos individualizados. Sim. Tá? Então, a gente teve que atualizar todos eles de novo e entregar. Isso deu uns meses de delay aí, pessoal.
Isso Saiu para apenas os um. valores ficarem corretos, para os colegas poderem Sim, eu receber tive que o valor. atualizar todas, né? Eu tive que atualizar, porque, embora tenha essa espera, o processo Sim. atualiza, né? E atualiza bem. Hoje em dia, a atualização, a gente não tem mais juros na justiça do trabalho, mas tem a taxa Selic que está alta, então, num ano dá 15% de reajuste, né? Então, a gente tem que cuidar para não ter nenhuma perda nesse sentido. Perfeito. Gente, alguém se inscreve, senão nós vamos encaminhar para o final desta plenária. O Arlindo não conseguiu entrar de novo, né? Não. É uma pena, que seria bom uma manifestação do Arlindo. Bom, gente, dizer também que a Rosângela não pôde entrar, ficou doente, ela ia tentar, mas pelo visto não deu. Só para saberem. A pergunta ali, se os valores são diferentes para cada agente, sim, podem ser diferentes para cada agente. No caso do Vale Alimentação, é quase o mesmo para todos, assim, porque os períodos são muito parecidos, mas se tu teve afastado, se tu tem falta, se tu tem alguma coisa, ele vai ter um reflexo nisso, tá? Nos demais também, tu tem que ver individualmente o valor que cada um recebia para saber, podia receber só tempo de serviço, o outro não recebia. Os valores não são exatamente iguais para todos, tá? Outra coisa, quando saírem os pagamentos, eles vão ser feitos, em princípio, pelo Sindsaúde, tá? O Sindsaúde é que vai chamar vocês e vão fazer os pagamentos. Aí, quando chegar mais perto, provavelmente até o próprio Sindsaúde vai noticiar como vai ser feito, né? Como vai ser feito isso, tá? Perfeito, doutor Silvio. E, então, uma questão que sempre vem para nós aqui no Simpa é por que a questão do vale. Sempre uma frase assim, ó. Pô, mas nós já ganhamos, o juiz já bateu o martelo, por que esse pagamento não ocorre? Né? É um cálculo que envolve praticamente 600, 700 pessoas, eu acho, ali, tá? E o nosso, por exemplo, eu já paguei os dentistas, né? O Vale do Dentista já foi pago, mas também eles tiveram uma questão que vocês não tiveram, que foi o município não recorreu para Brasília do processo dos dentistas. O de vocês foi a Brasília e ficou muito tempo lá até decidir, muita briga lá, tá? E para a gente conseguir manter. Então, teve uma diferença só aí, dá uma diferença de 2 anos, às vezes, ou mais, tá? E, doutor Silvio, eles estão agora na fase de cálculo, está correto o que eu estou dizendo? 3, sim. Tá, 3, sim. 4 ainda não. Tá, então, para toda a categoria aqui, né? Porque essa foi uma das ações coletivas, correto? Todas as que eu falei agora são ações coletivas. Todas Tá. envolvem ACEs. Umas envolvem só ACEs. Tá? Perfeito. Né? Mas todas envolvem ACEs. Tem uma Tem ali a pergunta aí, ó. Deise. Deixa eu entrar aqui. Só uma pergunta referente à responsabilidade. Vamos quando receber o retroativo? Bom, essa foi uma das que eu comentei, que teve uma notícia boa, que foi mantida a decisão, que nós já tínhamos conseguido a condenação aqui, tá? Eles ainda têm prazo, como foi na sexta-feira ou na quinta-feira a decisão publicada lá em Brasília, eles ainda têm prazo para recurso. Eu não sei se o município e o prazo em dobro, né? Não sei se o município vai recorrer ainda ou não. Eles podem entrar com agravos internos, né, e ter mais um recurso em Brasília ainda, tá? Se eles não recorrerem, provavelmente no início do ano que vem, baixa para cálculos. Aí a gente vai ter que fazer o cálculo de todos vocês, pegar a documentação, tá? E fazer o cálculo. Esse cálculo vai envolver provavelmente umas 110 pessoas, né? Mais ou menos parecido com o outro. E é um cálculo até um pouco mais complexo, porque tu tem reflexo em todas as verbas que cada um recebia, né? Eu não posso te dar a prometer, se não recorrer, nós vamos receber em 6 meses. Eu não sei. O município também, assim como a gente briga para pagar um valor maior para vocês, eles brigam por um critério para pagar um valor menor. Tá? E essa é uma constante nessa disputa na parte de execução. O processo coletivo de reintegração está em Brasília ainda em fase de instrução, não tem decisão final sobre ele ainda, tá? E a Deise falando do processo de receber insalubridade integral de 40%. É esse processo coletivo que eu falei agora, que está em Brasília, que teve uma decisão favorável, né? Mas que ainda tem prazo de recurso. Lembrando, como eu falei, o processo é dividido em 2 fases. Uma fase, que é a instrução, que dizem que tu tem direito, e outra fase de execução, que é o cálculo. Esse não terminou a fase ainda que diga que a gente tem direito. A gente ganhou já o direito
em várias instâncias, mas o processo não encerrou ainda. Eu não tenho como lhe dizer que quando é que vai sair o pagamento, tá? Porque não depende de nós pagarmos, depende do juiz liberar, depende do RPV ser realizado. No caso ainda desse que está em Brasília, depende ainda se vai ter recurso ou não vai ter recurso, né? E depois de todo um trabalho de cálculo. Ganhando, tem direito a retroativos, sim, tá? A ideia é essa, são direitos até retroativos que vocês vão ter direito de Tem contenção imobiliária. O Charles coloca: e como saber se meu nome está nessas listagens de processos que envolvem a minha categoria? Sou técnico de enfermagem. Tu é técnico, tu pode ligar pro escritório, tá? Que alguns processos a gente tem lista, outros ainda não tem nem lista ainda, tá? Outros ainda, se ainda não entrou em fase de cálculo, a gente não tem nenhum documento. Os documentos são fornecidos porque pelo município, que é quem detém o documento e sabe quem são os seus empregados, tá? Foi isso que aconteceu no outro, ele não tinha colocado todos e a gente teve que recorrer para inserir os nomes, né? Mas pode ligar para o escritório que a gente verifica se algum daqueles dados já está no cálculo. Gente, mais alguém tem alguma pergunta que queira fazer aqui? Nós estamos indo já para o encerramento dessa plenária. De qualquer forma, vai ser compartilhada essa gravação como se uma live fosse, né? Sim. Não, mas ficou bom, que o número de pessoas não foi tão grande, então é tranquilo fazer assim, não acho. Não. Perfeito. Passaram o Tá? contato. Deixa eu ver aqui. Pode anotar aí, tá? 3287-5200, tá? É o telefone do escritório. E vocês podem marcar um horário. Nós temos plantões, como eu falei, da minha equipe permanente. Acho que só não tem na sexta, mas nos outros dias todos têm plantões. Pode ser qualquer um dos advogados da equipe pode atuar, pode dar informação para vocês. Gente, então, estamos indo aqui para o encerramento dessa plenária. É importante dizer aos colegas ACEs, né, que nós estamos no processo eleitoral. Nós teremos a votação, que será no dia 25, 26 e 27. As chapas estão fazendo campanha e os agentes de combate às endemias poderão votar inicialmente lá na Vigilância em Saúde. Tá? Nós estamos centralizando o voto lá neste momento, né? Podendo também votar em outros locais, mas preferencialmente votem lá na Vigilância em Saúde, onde terá uma urna fixa no dia 25, no dia 26 e no dia 27 de novembro. Eu agradeço muitíssimo a participação do Dr. Silvio Eduardo Boff, né, que representa aqui o escritório Paese Ferreira e advogados associados. Agradeço aí cada colega que veio aqui participar. Nós vamos, a partir de amanhã, compartilhar esta gravação como se fosse uma live, e os colegas, então, poderão também compartilhar para os demais colegas, chegando aí em todos quem interessa. Agradeço muito aí e muito obrigado, viu, doutor Silvio? E um grande abraço aí. Certo. Só ficou os associados ficou errado. Agora que eu me dei conta que eu digitei rápido aqui. Por favor, pode falar então como é. Não, é só ficou uma letra a mais. Ficou uma letra a mais só. Mas como seria a frase? Como seria? Não, é Paese Ferreira. Procurem por Paese Ferreira. Eu vou anotar aqui, ó. Tá, é que eu estava lendo justamente na sua imagem aqui. Paese Ferreira. Tá? Eu vou botar o número aqui do escritório, tá? Perfeito. Acho que é bom verbalizar também. Paese Ferreira, tá? Advogados Associados, 3287-5200 é o número do escritório, tá? Aí vocês podem procurar, podem ligar para lá e verificar um horário de atendimento e tudo mais, tá? Perfeito, doutor Silvio. Muito obrigado. Gente, estamos encerrando essa plenária. Amanhã estaremos disponibilizando o link para compartilhamento. Muito obrigado. Uma boa noite. Ok. Até mais. Boa noite. Até mais. Forte abraço. Tchau.